Irmãos e irmãs, boa tarde. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada uma de vocês, com cada um de vocês. Né? Hoje quero deixar mais uma devocional. Não estou agora mandando devocionais todos os dias, né? Mas eu quero deixar neste dia uma devocional em particular. Era um texto que eu estava meditando ontem e gostei demais assim de pensar algumas ideias desse texto, que é o Salmo 107. No Salmo 107 nós temos algumas colocações aqui muito interessantes, né? Porque o Salmo está falando aí do povo de Israel e das situações que o povo de Israel enfrentou. E aí o Salmo começa dizendo: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? E aí o salmista vai mostrando como que Deus congrega esse povo de todas as nações, do norte, do oriente, do mar, do ocidente. Deus chama, né, Israel, chama o seu povo para formar ali uma nação conforme ele desejava para o povo dele. E aí o povo andou errante pelo deserto, o povo andou por caminhos ermos, o povo desfalecia a alma. E aí o texto diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e ele os livrou de todas as suas tribulações, ou melhor, e ele os livrou das suas tribulações. E é interessante que logo na sequência vem então ele os livrou de todas as suas tribulações. Aí logo na sequência vem: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O interessante aqui é que o versículo que eu li, o 6, então na sua angústia clamaram ao Senhor, se repete por 4 vezes no Salmo, 4 sessões, né, que tem essa ideia. E esse versículo, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, também se repete 4 vezes no Salmo. Então, o Salmo tem as estrofes organizadas de maneira que o povo enfrentou as tribulações, enfrentou as lutas e as angústias, e na sua angústia, então, recorreram à pessoa certa, clamaram ao Senhor, buscaram o Senhor, buscaram a presença de Deus, e ali então eles viram a ação de Deus, a obra de Deus, o poder de Deus, eles viram as maravilhas de Deus. E por isso, então o salmista então conclama: olha, vocês viram as maravilhas de Deus, então rendam graças. E assim ele foi citando os momentos em que o povo passou por aflições, por lutas e dificuldades, e clamou ao seu Deus, e clamou ao Senhor, e Deus os livrou dos seus temores, né? Os ajudou nas suas tribulações. Então nós precisamos também estar atentos a isso, que na hora das nossas tribulações, na hora das nossas angústias, na hora dos nossos abatimentos, que nós recorramos ao nosso Deus, que nós busquemos, né, o nosso Deus, que nós andemos na presença do nosso Deus, que nós confiemos no nosso Deus, no Senhor, naquele que não poupou seu Filho por nós, que nós busquemos de fato fazer a vontade dele, andar nos caminhos dele. E aí sim, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Né? Então pense nisso. E aí depois você pode procurar no texto os outros momentos em que aparecem essas expressões, né, no Salmo 107, que você verá o que eu estou dizendo. Lá no versículo 13, então na sua angústia. Depois no verso 15, rendam graças. Depois lá no versículo, deixe-me ver aqui, 19, né, então na sua angústia. E no 21, rendam graças. Né? Mas o interessante é que sempre no meio, né, dessas duas expressões tem um motivo. Então qual é o motivo que ele dá aqui no primeiro? Conduzi-os pelo caminho direito para que fossem a cidade em que habitassem. Depois, no verso 13, no 14, ele diz: tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Depois, no verso 20, ele disse: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Então o povo experimentou essa ação, e lá na frente também, no final, ele fala: então na sua angústia clamaram ao Senhor, no verso 28, e ele os livrou das suas tribulações, e termina da seguinte forma: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos
dos homens. Bênção pura, né, meus irmãos? Então, bênção pura para a nossa vida. Continua lendo o Salmo vai até o versículo 43. Seja abençoado com este Salmo que é maravilhoso. Salmo 107, deixo para todos os irmãos para este dia. Vamos orar. Amado Deus, somos gratos a Deus por esta tarde, por este dia, e te louvamos e bendizemos, e rogamos as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja, Pai, sustentando cada um dos meus irmãos e irmãs, cada membro da tua igreja, Senhor, e aqueles amigos que estão também acompanhando esta meditação nesta tarde. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te clamamos e te bendizemos. Amém e amém. Que Deus abençoe e tenha uma boa tarde.